que será que tem de diferente as pessoas que conseguem realizar e as pessoas que não conseguem realizar? A pergunta da semana passada, já que quem perde ganha, o que será que a gente realmente perde quando a gente perde alguma coisa? Será que o que a gente perde é o que a gente pensa que a gente perde na verdade? Era uma vez um sacerdote, essa é uma lenda da cultura hindu, que ia sacrificar um carneirinho. Quando ele pegou o punhal para fazer o sacrifício com o carneirinho começou a rir. Aí ele olhou para o carneirinho assim: mas você não vai morrer? Por que você está rindo? O que tem de engraçado numa morte? E aí o carneirinho falou assim: é porque essa é a última vez que eu vou morrer. Última vez? Como assim? É porque eu era um sacerdote igual a você. Eu fazia sacrifícios. Eu tive que morrer 500 vezes como carneiro para poder me libertar de todo o mal que eu causei aos carneiros. Então essa é a última vez que eu vou morrer. Por isso que eu estou feliz. E aí o sacerdote começou a chorar, choramingar e a partir daquele dia ele decidiu que ele não queria mais fazer aquele tipo de sacrifício. Aí eu fiquei pensando, até que ponto para aquele carneirinho que cometeu aquele erro, morrer era uma perda ruim? De alguma maneira, por conta de um ato que ele cometeu, aquela situação que parecia ser negativa, na verdade estava levando ele cada vez mais a um nível mais alto de liberdade. Será que quando a gente perde alguma coisa na vida, a gente está passando por sucessivas perdas? A gente não está passando por um processo parecido com esse, até a gente conseguir se libertar de uma série de coisas que atrapalhavam a gente, para que a gente possa chegar num nível de liberdade maior? Então aí talvez a gente possa apontar duas questões. A questão de que o que será que foi que levou o sacerdote a ter que morrer 500 vezes como carneiro? Foi alguma coisa de errado que ele fez. Como ele matou 500 carneiros, sacrificou 500 carneiros, ele teve que morrer 500 vezes como carneiro para sentir na pele a dor, né, e a importância de uma vida. A segunda questão é, se ele precisou sofrer essas 500 mortes para voltar à liberdade, é porque de alguma maneira ele já era livre. Por conta de uma atitude errada que ele cometeu sem saber, por ignorância, por falta de conhecimento, ele teve que passar por situações difíceis de sofrimento na vida para poder voltar à liberdade. Mas você deve se perguntar, mas eu estou empreendendo, o que será que eu tenho a ver com isso? Será que talvez essas fases difíceis que a gente passa seja apenas o resultado de ações que a gente tomou de forma equívoca, errada, por falta de conhecimento, por falta de atenção, por desconhecer os princípios que equilibram a vida? Se a gente cometeu questões que podem ter tirado a gente dessa liberdade, desse ponto de liberdade, significa que a gente está voltando para um ponto de liberdade que a gente já é. Então, no fundo, cada um de nós tem a capacidade de empreender, tem a capacidade de mover o mundo, tem a capacidade de pensar e realizar. Mas, em grau maior ou menor, está vivendo vidas que a gente não tem essa liberdade. Sejam elas quais forem, todos os dias a gente passa por questões e situações difíceis que dão para a gente a oportunidade de chegar mais próximo dessa liberdade. E uma atitude é importante. O carneirinho sabia que ele tinha que morrer 500 vezes. Ele se permitiu morrer 500 vezes, porque ele sabia o erro que ele tinha cometido. No momento em que ele não resiste àquela situação que ele tem que passar realmente, a situação passa de forma mais tranquila. Isso é um princípio também, a gente não resistir às questões negativas. Aparentemente, às vezes elas podem nos machucar, mas às vezes elas estão só ameaçando a gente, né? Uma vez eu ouvi uma outra história. Tem tanto tempo que eu ouvi essa. Vem cá, Miel, vem. Dá tchau para os empreendedores. Você que é um gato que não faz nada, fica o dia inteiro em casa. Bom, lembrando da história, um monge apostou uma vez com um samurai uma luta. E o monge, na verdade, estava com fome. E ele disse ao samurai que se ele lutasse, o samurai ia dar comida para ele. Mas o samurai queria provar que era mais forte do que a sabedoria do monge. Começaram a lutar. E o monge simplesmente, ele não tinha nada a perder, que ele só queria comer mesmo. Ele ficou na dele esperando o samurai vir atacar para ele se dar por vencido, terminar a luta e comer. Mas na cabeça do samurai passou uma grande luta interna. Ele começou a ver o monge tão tranquilo, tão sereno, que ele falou, não, esse monge ele tem alguma coisa. Ele tem alguma arma secreta. Ele vai me derrotar com certeza. O samurai entrou num estado tão louco de luta interna, vamos dizer assim,
que ele não conseguiu nem levantar a espada contra o monge e se entregou. Ele falou, não, você é mais forte do que eu, a sua sabedoria é mais forte do que eu não tenho como lutar com você. E se entregou à luta, e acabou que o monge saiu chateado porque ele ganhou a luta e ele na verdade queria perder para poder ganhar a comida dele. Só pelo fato de o monge ter ficado sereno ali, esperado as coisas acontecer, não aconteceu nada com ele. Então muitas vezes as coisas que a gente acha que vai acontecer com a gente às vezes não vai acontecer nada. Às vezes é só um medo, um desespero que está perto da gente. Por exemplo, se o carneirinho ele tivesse parado para ter medo de morrer, e possivelmente ele nas primeiras mortes teve medo de morrer até ele acostumar, ele teria demorado mais até compreender tudo que ele precisava passar para poder se libertar um dia. Então assim acontece com a gente vai tendo que encarar situações difíceis todos os dias, que são frutos, na verdade, de falta de entendimento dos princípios. Os princípios, eles não pedem licença para existirem, eles existem pronto. Às vezes a gente rompe um princípio, tira o direito de alguém, desrespeita alguém, a gente desrespeita a gente mesmo em alguma situação. Tem N situações, não tem como saber. Mas no fundo, cada um tem uma bússola interna, sabe o que é, no fundo, sabe o que é certo e o que é errado. E aí, nessas horas, a própria consciência da pessoa vai fazer com que a pessoa devolva, né, aquilo que foi tirado. Um abraço para vocês.